Hora da Palavra. Hora da Palavra. Estou aqui, estou aqui. Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Já estava com saudades de vocês. Eu estava um pouco enferma, eu peguei uma gripe, depois uma alergia e eu estava tossindo muito e não tinha como vir aqui fazer o vídeo da pregação da palavra do Senhor. Mas para honra e glória do Senhor, aqui nós estamos de volta para fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Levar a palavra dele a toda criatura, para a glória do nome dele. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que toda criatura possa ouvir a palavra do Senhor e passe a crer que Jesus é o caminho. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A palavra do Senhor para hoje vem no livro de Daniel, aleluia, capítulo 6. E tem como tema Daniel na cova dos leões. Amém? A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos ler para podermos entender para a glória do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do qual Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, sejam lançados na cova do leão. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que esta escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então
o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Amados, nós vamos ver, aleluia, que aqui a primeira coisa é a inveja que cai em cima de Daniel, a inveja dos outros que tinham sido nomeados príncipes, que cai em cima de Daniel, porque Daniel era um homem justo, Daniel era um homem diferente, ele era cheio da presença do Senhor, e por haver nele o Espírito de Deus, Daniel se destacava mais do que os outros príncipes, ao ponto do rei pensar em colocá-lo acima de todos no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a inveja daqueles príncipes era tão grande que eles procuraram alguma coisa para perseguir e para danificar a imagem de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Como eles não encontraram por Daniel ser um homem justo, por Daniel ser um homem reto, eles foram atingir Daniel, aleluia, procurando algo que colocasse Daniel em situação estreita com o rei, e atingiria Daniel justamente mexendo com o Deus, aleluia, de Daniel. Só que mal sabia eles que o Deus de Daniel era Deus grande, forte e poderoso, e que estava com Daniel o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles viram que Daniel era um homem que orava o tempo todo, eles planejaram um decreto, e nesse decreto estava escrito que ninguém durante 30 dias poderia orar, poderia pedir nada a nenhum Deus, nem a nenhum homem, a não ser o rei. O rei assinou esse decreto e passou a ser uma lei. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, quando viu aquele decreto assinado, correu para o seu quarto, onde ele sempre orava, de frente para uma janela, onde dava para Jerusalém. Nós temos que entender, aleluia, que Daniel estava exilado na cidade de Babilônia, porque o povo de Judá tinha sido levado escravos
tinham sido levados, louvado seja o nome do Senhor, exilados para a terra de Babilônia. Então esse quarto tinha uma janela que dava para a terra de Jerusalém, para a terra onde eles foram tirados. E ali Daniel orava 3 vezes por dia de frente para Jerusalém, clamando ao Senhor que libertassem eles e que eles pudessem algum dia voltar para a terra de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqueles homens viram que Daniel estava desobedecendo aquele decreto feito e criado, mentalizados por eles, eles correram e foram dizer ao rei e disseram: olha, o rei Daniel desobedeceu o decreto que o Senhor assinou e que confirmou como lei. Mas por Daniel ser um homem diferente e justo, o rei se compadece de Daniel e tenta mudar o decreto. Mas aqueles príncipes instigam o rei a confirmar o decreto, porque havia sido assinado e naquele momento havia se tornado lei, teria que ser executado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o rei não pôde fazer nada. Mandou chamar Daniel e colocou Daniel numa cova. Mas disse a Daniel: Daniel, o Deus que tu adora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Deus que continuamente você adora e você serve, Ele poderá te salvar? E Daniel entra naquela cova. Durante aquela noite toda em que Daniel estava na cova, o rei está no palácio, está fazendo um jejum, não quer alimentos, não entra músicas na sua presença. Ele está aflito por causa de Daniel. É porque o rei muito gostava de Daniel, porque Daniel tinha um espírito diferente. O espírito do Senhor habitava em Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel era um homem justo, era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que fazia as coisas de maneira justa e reta diante dos olhos do Senhor e também aos olhos dos homens. Louvado seja o nome de Deus. Então o rei não tinha nada que se queixar de Daniel, porque Daniel era justo ao rei também. Daniel servia a Deus, mas Daniel também obedecia ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que durante aquela noite Daniel está numa cova fechada com uma grande pedra, e o rei está no palácio pedindo, louvado seja o nome do Senhor, e temendo pela vida de Daniel. De manhã cedo, antes que todos cheguem, o rei corre para a cova e diz: Daniel, por um acaso o teu Deus, a quem tu serve, conseguiu salvar a ti? E aí Daniel diz assim: ó rei meu, louvado seja o nome do Senhor, o meu Deus, aleluia, enviou um anjo, e esse anjo esteve na cova comigo durante toda a noite e fechou a boca dos leões, e estes leões nenhum mal me causou. Aleluia. Imediatamente o rei manda que se tire a pedra da cova, e Daniel sai ileso, sem nem sequer um arranhão. Louvado seja o nome do Senhor. De repente o rei manda chamar aqueles que intentaram fazer o decreto contra Daniel, manda colocar eles e toda a sua família dentro daquela cova. Amados, imagine que os leões passaram a noite toda sem comer. Eles passaram, a palavra nos diz que eles passaram a noite toda sem comer. Mas se aquele decreto era para matar Daniel, vamos imaginar, vamos pensar que muitos dias, talvez, aqueles leões estivessem sem comer, para estar tão famintos ao ponto de destruírem a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. A tal ponto que quando aqueles homens é colocado dentro da cova com as suas famílias, a palavra nos diz que nem sequer eles tinham chegado no fundo da cova, os leões já tinham se apossado deles e já tinham estraçalhado todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente o rei manda fazer um decreto dizendo que somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo a quem ele dominava, todo o reino que ele tinha domínio, deveriam tremer e temer ao Deus de Daniel, porque era um Deus vivo, era um Deus que cura, que salva, aleluia, que liberta e que resgata. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor, amados, vem nos dizer, aleluia, podem até pelejar
contra você pelas costas, aleluia. Podem até falar mal de você pelas costas, você pode até não ver, mas o Deus que você serve vê, aleluia. Podem até tramar a cova, podem até criar a cova, você pode até entrar na cova, aleluia, mas dano nenhum lhe causará a cova, porque o Deus de Israel, aleluia, o teu Deus lhe salvará da cova. O teu Deus envia anjos, aleluia, para fechar a boca do leão, para não lhe fazer mal nem dano nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa história, aleluia, no final deste capítulo, dessa história linda de Daniel, louvado seja Deus, a cova serviu para quem a criou, aleluia. A cova serviu para quem intentou contra Daniel. A cova serviu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que criaram um decreto para matar Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode dizer assim: irmã, mas não tinha o anjo do Senhor lá dentro da cova para livrar Daniel? Sim. Ele estava lá apenas para salvar Daniel, mas quando os outros entram na cova, não existia mais anjo lá dentro para segurar a boca do leão. Sabe por quê? Porque Daniel já estava fora da cova. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel já estava, aleluia, já tinha sido tirado de dentro da cova. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. O anjo foi enviado para salvar Daniel e não aqueles que intentaram contra Daniel. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Deus enviou o anjo para salvar a vida de Daniel, para mostrar a todo aquele povo, inclusive ao rei, que ele era Deus verdadeiro e fiel na vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu falar para você aqui, aleluia. Podem até criar cova para você, mas o Senhor envia anjos para fechar a boca do leão. E quando aqueles que pensarem que você está morto dentro da cova, aleluia, você sairá e todos verão que Deus é Deus verdadeiro e fiel na sua vida. E a cova que foi plantada contra você servirá para aqueles que criaram contra você. Ninguém se levanta, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, contra, aleluia, o Filho servo de Deus para permanecer de pé. Aqueles príncipes passaram a noite toda, aleluia, comemorando e achando que tinham derrotado, destruído Daniel. Mas no outro dia, louvado seja o nome do Senhor, Deus mostrou para eles quem iria ser destruído e quem iria ser devorado pelos leões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém toca no escolhido do Senhor, ninguém toca naquele que tem a presença do Senhor, ninguém se levanta contra aquele que serve ao Deus verdadeiro, porque você pode até não ver o que estão falando contra você, você pode até não ver o que estão fazendo contra você, você pode até não ver a cova que está sendo aberta para você, louvado seja o nome do Senhor, mas o teu Deus vê, o teu Deus te livra, o teu Deus faz justiça por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, aleluia, o rei mandou chamar aqueles que estavam contra Daniel para entrar na cova. Louvado seja Deus. Mas eles só foram para a cova porque Daniel foi salvo por Deus. Eles só foram para a cova porque o rei viu que a maldade daqueles homens era tão grande que eles intentaram isso contra Daniel para matar Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E a justiça do Senhor prevaleceu. Daniel não sofreu dano algum, mas quem se levantou contra ele perdeu a sua vida e se tornou nada dentro daquela cova, porque os leões os devoraram. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amados. Que palavra maravilhosa. Essa palavra nos faz ter ainda mais confiança no Senhor. Essa palavra nos faz entender e ver que o Senhor nos cuida. O Senhor zela por cada um de nós. O Senhor protege aqueles a quem está na presença. O Senhor protege aqueles que tem chamado, aqueles que é escolhido, aqueles que
estão na presença e que faz a obra do Senhor, que teme ao Senhor e que obedece fielmente a palavra e as ordens do Senhor. Louvado seja Deus. Se estão cavando cova para você, deixa cavar. Deixa cavar a cova. A cova vai servir para quem está cavando. Estão falando mal de você? Deixa falar. Deus desce com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te justifica é Deus, amados. Louvado seja Deus. Não precisa você mover nada. Daniel não precisou fazer nada. O próprio Deus desceu com justiça na vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor? Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por esta rica e santa palavra. Pai querido, Pai amado, aleluia. Obrigada por falar conosco, por falar o nosso coração, Senhor. Por confirmar, Pai, cada vez mais que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege. Senhor, nos ajuda a ser, Pai, como Daniel, estar sempre na tua presença, ser cheio do teu Espírito Santo, orar sem cessar, Pai, confiar em Ti, crer em Ti, Pai Santo, cada dia mais. Pai querido, Pai amado, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, repreende, meu Deus, toda obra contrária. Repreende, meu Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, a paz do Senhor.